Aqui alguém entre nós hoje que completou o aniversário de nascimento, casamento ou batismo? Se houver, e que caso queira agradecer a Deus, pode vir aqui. Vamos orar então por você, aniversariante. Irmã Vilma Loureiro, parabéns. 1 ano de batismo, Tadeu. Michele, parabéns. Hein? Vocês ouviram eu perguntar alguma coisa para ela? E ela pegou e falou 30. Eu não perguntei nada. Então eu tenho que repetir, né? Se ela falou, é porque ela quer que eu diga. É uma linda idade. Hein? Pode dizer, eu fiz 70. Ela está dizendo que o dela é 70. Isso é gente resolvida. Não tem problema, 30, 70. E o Tadeu é 1 ano de batismo, para ficar bem claro. Na verdade, nos alegramos com os irmãos. Daqui a pouco vocês poderão vir aqui dar um abraço. Temos alguém que pela primeira vez vem ao nosso culto? Se houver, fique em pé, por favor. É um grande prazer receber você aqui. Você receberá um abraço da nossa igreja, depois então você pode se assentar. E abraço, negócio de aperto de mão aqui não vale. Mas lá atrás também eu não tinha visto, já bem-vindos também vocês aí, muito bem-vindos. Vamos então ficar em pé e vamos orar. E quero, imitando o que eu vi lá em Resende, lhe sugerir para nos darmos as mãos, como for possível, colocando nesse momento então a nossa esperança em Deus e buscando, na medida do possível, olharmos para o outro, termos comunhão com o outro, não é? Aí você tocou na mão de ninguém que você não sabe o nome, vai ter que perguntar, né? É um bom motivo, né? Se não sabe, pergunte o nome aí dos que está do seu lado. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite aqui. Ao longo desse dia, o Senhor nos tem abençoado, a mim, uma participação em Resende, a viagem em tranquilidade até aqui, aos outros também com outros motivos, inclusive de aniversário na semana, de nascimento, batismo. Nós olhamos para as nossas vidas e somos levados a olhar para o Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Damos-te graças. Então, Senhor, te rogamos que nos ajudes a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, em todos os momentos, neste culto, no resto dessa noite, ao longo de nossas vidas. Receba então agora, Senhor, a nossa gratidão. Nós pedimos isso a Ti, oferecemos as nossas vidas no nosso culto, tudo fazemos em nome de Jesus. Os irmãos podem vir aqui dar um abraço nesses lindos aniversariantes.
É por isso, Renildo, que Jesus é precioso para nós. Vamos cantar que desejamos a presença do nosso Salvador, que o nosso compromisso é dar honras a Ele com louvor, porque é nele que eu encontro graça e favor. Por isso Jesus é precioso para cada um de nós. E após o canto da primeira estrofe, vamos juntos ler os textos bíblicos que estão indicados na ordem que você tem nas suas mãos. Desejo a presença do meu Salvador. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essas são as palavras do Senhor Jesus registradas em Apocalipse. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
Amém. Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos e pensasse quão precioso Jesus é para você. Queria pedir para a irmã Tamara tocar uma estrofe, o refrão dessa canção. Enquanto ela toca, a gente fica em silêncio pensando, poxa, Senhor, o Senhor é mesmo precioso para mim. Existem outras coisas preciosas na vida, né? Mas Jesus certamente é o mais precioso. E aí cada um sabe de si. Vamos aproveitar esse momento para pensar quão precioso tem sido Jesus na minha e na sua vida. Senhor Jesus, junto com os meus irmãos aqui, quero declarar que o Senhor é precioso para mim, para eles, para todos nós. Amém. Amém. Quero convidar aqui os jovens para nos ajudar aqui em algumas canções. Uma diz, Senhor, abra os olhos do meu coração. Às vezes nossos olhos do coração estão fechados e não conseguimos perceber que Jesus é tão precioso. Abra os olhos do meu coração, quero te ver.
Todos os irmãos, então, podem se assentar. Pensando nessas duas letras que entoamos agora, que cantamos hoje pela manhã, no culto onde eu me encontrava em Resende, olhando a música que o coro vai entoar agora, eu posso imaginar que nesse momento, em algum lugar da terra, sobretudo os que estão à nossa esquerda dos fusos horários, há uma igreja também reunida, quem sabe cantando essas mesmas melodias. Agora, na América Espanhola, 1h menos, os cultos começando também, e talvez na sequência preparada existam algumas dessas músicas. Nós aqui estamos cultuando, mas não estamos sozinhos. Há milhares, se não milhões de pessoas dizendo: Santo, Santo, Santo. Como o coro vai cantar agora. É muito bom participar, então, da família de Deus. Alguns que nunca conheceremos. Outros, quem sabe, um dia nós conheceremos. Mas Deus nos conhece a todos. E podemos imaginar que estamos juntos com outras milhares ou milhões de pessoas celebrando o mesmo amoroso e gracioso Deus, que é santo e pede que nós também sejamos santos. Santo,
todos? Amém. Nós teremos agora nosso momento em que vamos entregar a Deus, através da igreja, nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu tenho tido a oportunidade de, em alguns meses, sublinhar nesse momento algumas dimensões da nossa vida financeira. Eu quero dar um testemunho pessoal em relação a esse assunto. Posso dizer aos irmãos e às irmãs que algumas vezes ao longo da minha vida eu não dei o dízimo. E posso dizer que as vezes todas que eu dei o dízimo, eu não tive falta de nada. E as vezes que eu não dei, é porque eu tive falta. Não pense que estou dizendo o que eu não estou dizendo. Eu estou dizendo apenas o seguinte: naqueles meses em que eu não dei o meu dízimo, eu não dei porque eu achava que não tinha recursos para dar. Não dei e não resolveu o meu problema. Eu continuei em falta. Mas devo dizer, em que as vezes que eu dei, aquilo que eu dei não me fez nenhuma falta. Espero estar sendo bastante claro. Eu não estou dizendo que por não ter dado, eu não tive. Não disse isso. Eu disse que nos meses em que eu não dei por não ter, eu continuei não tendo. E não dei, e não melhorou a minha situação. Aprendi isso. Fiquei na mesma. Nem pior, nem melhor. Ruim estava, ruim continuou. Mas as vezes que eu dei, aquilo que eu dei, não me faltou. Queria que você pensasse nisso. Porque cada um de nós tem uma experiência em relação a este assunto. Mas a melhor experiência que eu quero que você tenha é a experiência do prazer de contribuir. Se você não tem feito isso, comece. Alguns que começam nunca mais cessam de contribuir, pelo prazer de contribuir, pela alegria de participar do projeto de Deus no mundo. Que se nós não dermos, o projeto não será feito, porque nós não demos, e não ficaremos em melhores condições financeiras do que estávamos por termos dado. Queria que você pensasse nisso, orasse sobre esse assunto, quem sabe colocasse no seu coração o desejo de sempre poder contribuir. E se você não tem feito isso, colocasse no seu coração o desejo de começar a contribuir. A nossa teologia, a nossa maneira de olhar o dinheiro na nossa vida vai ser tão diferente que nós seremos grandemente fortalecidos e abençoados. Estou dando o meu testemunho pessoal. Espero que você, tendo o seu testemunho, possa compartilhá-lo comigo ou possa dizer: eu também vivencio a mesma realidade. E você que algum tempo, quem sabe, não contribuiu, por alguma razão, também o dia que contribuiu, você entendeu que esta é a grande alegria de sermos parte, como indiquei no começo desse culto, da família de Deus. Eu mencionei que nosso irmão Rogério, da Home Tour, nosso parceiro no Convite à Vida, está aqui. Ele tem um sonho. Compartilhávamos vindo de carro de Resende para cá, este sonho, que é ele preparar um livro, juntamente com outras pessoas, com vídeos, mapas sobre as terras bíblicas, e doar todo o resultado da venda deste livro para os nossos irmãos cristãos em Belém, na Autoridade Palestina hoje, onde falta emprego para os cristãos.
Quero dizer com isso que quando nós contribuímos, esse é um projeto, tantos outros, de manhã ouvimos aqui o desafio de Mantova, na Itália, nós somos parte dessa família. E é através, então, de nossa contribuição, seja ela especial ou regular, que aqueles irmãos lá de Belém, na dificuldade que se encontram, na Síria, onde estão matando cristãos só pelo fato de serem cristãos, não por se envolverem num dos lados da difícil questão da Síria, mas por serem cristãos. Você é cristão? Morra. Além de levantar as nossas vozes, há pessoas envolvidas com essa causa no mundo inteiro, de defesa não só dos cristãos, mas de todos quantos estiverem ameaçados em sua liberdade de religião, de expressão, em qualquer lugar do mundo. Quando nós contribuímos, nós somos de fato parte desta grande família. Vamos assim então, louvar ao nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos podem levar, obrigado, as salvas. Enquanto nós cantamos esta afirmativa que vamos entoar agora sobre o cuidado de Deus para conosco, quero oferecer a você a oportunidade de, ficando em pé, vindo aqui, estando ao meu lado, de orarmos por você. Quem sabe você tenha na sua família um assunto que lá no fundo, embora você ore, você considera que não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Nós. Mas não há nenhuma situação que não tenha mais jeito. Há algum tempo, uma pessoa me procurou para falar de um grande drama na sua família, dos grandes estragos que um membro dessa família estava trazendo a todos os outros, não aceitando ajuda de espécie nenhuma, cometendo erros após erros de todos os tipos. Eu disse a ela, só tem uma coisa a fazer, é orar. Ela disse, é o que eu tenho feito. Durante anos, ela orou por essa pessoa. Recentemente, então, houve uma crise tremenda, com consequências de difíceis absorções. Eu disse a ela, vamos orar, você tem que orar. É o que você pode fazer, você não pode resolver esse assunto. Meus irmãos, algumas semanas depois, essa pessoa me procurou e disse,
que aquela pessoa tinha mudado completamente. Eu não posso dar mais detalhes além destes. E quando isso começou a acontecer, e o que veio depois disso, essa pessoa buscando a Deus, eu disse, mais uma prova, não existe nenhuma situação que para Deus não tenha solução. Não desista do seu problema. Por mais insolúvel que você ache que seja, por mais tempo que você tenha orado e achado que a sua oração não encontra eco no céu, continue orando. É o que vamos fazer agora. Enquanto ouvimos essa música, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser ficar em pé, nós depois vamos orar por você. Não precisamos saber qual é o seu assunto. Quem precisa saber, sabe. Coloque-o diante de Deus. E vamos mais uma vez, como igreja reunida, colocar a sua dificuldade, alguém de sua família, alguém de seus relacionamentos, diante de Deus. Os olhos revelam que eu
Senhor, aqui nos encontramos e nos colocamos diante da Tua verdade, de que és aquele que nos acolhes, que nos contemplas, nos sondas, para ver quais são os nossos mais profundos desejos, as nossas mais intensas necessidades, e então nos ouvir e nos atender. Cada um de nós aqui, Senhor, tem diferentes razões para se colocar diante do Senhor agora. O Gregor aqui está porque vai fazer uma viagem longa, sozinho, com os seus colegas, e quer que essa viagem seja uma bênção para ele e os seus colegas. Pedimos-te por ele. Mas há outros aqui que pedem por seus filhos, ou por seus cônjuges, ou por seus pais, ou por algum amigo, uma amiga, por alguns que têm sido vítimas de ameaças, de violências, por alguns que têm casos na justiça que se arrastam como se não tivesse solução, como se a justiça não fosse possível de ser praticada. Outros, quem sabe, pedem por si mesmos, pela sua saúde física, saúde emocional, pedem pelos seus netos ou netas, solução de conflitos, enfermidades graves. O Senhor sabe de tudo. Rogamos-te, ó Deus, que venhas olhando para nós, sondando os nossos corações, percebendo as nossas dificuldades e recebendo a nossa dependência de Ti, nos abençoar. É isso que nós queremos. É disso que nós precisamos. Então é isto que nós te pedimos em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. O coro vai cantar uma música que nos transporta mais uma vez para o coração do Evangelho de Jesus.
pastor André Aguiar Lisboa, que tem cooperado aqui conosco, nossa equipe pastoral, ultimamente atuando junto às crianças, vai nos falar do caminho da cruz. Mensagem para a qual o coro também nos preparou nesse instante. Deus abençoe, André. Graça, paz e misericórdia a todos os irmãos. Uma alegria, mais uma vez, podermos dividir, compartilhar a palavra de Deus nessa noite. E eu gostaria de convidá-lo já a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32. E quero convidar a todos para que se coloquem de pé, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Caso você não tenha uma Bíblia aí pertinho de você, chega para junto de alguém que tem. Se você tem uma Bíblia e vê alguém perto de você que não tem, ofereça-a. Marcos 10, 32, iremos até o versículo de número 45. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou-lhe Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez, ainda de pé. Senhor Deus, com temor e tremor, na Tua presença estamos, clamando a Ti que o Senhor possa falar a cada um dos nossos corações, e eu clamo isso a começar pelo meu. Sei que há muito que ajustar na minha vida para que eu viva uma vida completamente agradável a Ti. E neste pensamento sou seguido pelos meus irmãos, mas o nosso desejo é realizar aquilo que o Senhor tem para nós, é permitir que o Teu Santo Espírito faça de nós aquilo que o Senhor quer. Permita então, Senhor, que a Tua palavra hoje opere em nosso meio, pelo poder do Teu Santo Espírito, para curar, para restaurar, para salvar, para livrar, para nos exortar, para nos confortar, nos consolar e também nos desafiar a vivermos uma vida santa e irrepreensível aos Teus olhos. Eis a nossa oração, precisamos muito de Ti. Fazemos essa oração em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Você pode sentar-se. Conta-se que um grande nadador, ele costumava, antes das competições, molhar o dedão do pé na borda da piscina. Certa vez, um repórter, sem saber o porquê daquela atitude, numa entrevista perguntou a ele: mas por que você faz isso? Você molha o dedão do seu pé na borda da piscina? Então, aquele nadador sorriu e ele começou a contar uma história. Certa vez, eu estava indo praticar
o meu esporte à noite. E eu estava treinando saltos ornamentais. Quem já foi num clube desses de saltos ornamentais sabe que o trampolim às vezes vai a 10 metros de altura. E aquele homem disse que subiu à noite no trampolim, alto, e ele olhou para baixo, aquela escuridão, queria economizar tempo, estava com pressa, as luzes apagadas. E uma noite de luar, abriu então seus braços para fazer o seu salto. E ao abrir os braços, diante de si viu o reflexo do que lhe parecia uma cruz. E ele lembrou que na infância havia ouvido falar que Jesus Cristo havia morrido por ele. Não era um cristão ainda. Mas, absorto naqueles pensamentos, se sentou no trampolim e começou a pensar nas escolhas que fizera em sua vida, no tempo que havia perdido com tantas coisas efêmeras, com tanta vaidade. E naquela noite passou ali algumas horas pensando em cima daquele trampolim, numa noite enluarada, que Jesus havia morrido por ele, que valia a pena entregar a sua vida para Jesus. Desistiu do salto, desceu as escadas e resolveu tomar um banho, uma ducha. E no dia seguinte, ele foi descobrir que a piscina estava vazia. E que a cruz não havia apenas salvado a sua alma, como havia salvado a sua vida. A cruz para nós significa salvação. Por isso, ele molhava a ponta do seu pé antes de fazer um salto. A cruz para nós é salvação. O que ouvimos aqui do nosso coro é que Jesus Cristo nos salva, mas Jesus também nos convida a caminhar por esse caminho da cruz. A cruz também é uma via, é um lugar, é uma atitude diante da vida que nós vamos tomando de acordo com a nossa caminhada. E quando nós lemos esse texto de Marcos, no seu capítulo 10, ouvimos a voz de alguém que estava muito perto de Jesus. O Evangelho de Marcos tem essa peculiaridade, porque ele foi escrito por aquele João Marcos, que aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, que era primo de Barnabé, que havia participado da primeira viagem missionária de Paulo, havia amarelado completamente, e quando ele se ofereceu para ir na segunda viagem missionária, Paulo diz, não, com você eu não vou. Então, ele, Barnabé, João Marcos e Barnabé vão para Chipre. E esse João Marcos, o que os estudiosos dizem é que ele ouviu o Evangelho, a mensagem salvadora de Jesus Cristo, através de Pedro. E o Evangelho de Marcos ele tem uma marca que é indelével, é toda especial. Que nesse Evangelho, os atos, as aparências, as atitudes de Jesus são mais importantes até mesmo do que os seus discursos. Então por exemplo, nesse Evangelho, no capítulo 4, que nós vemos que naquela noite de tempestade dentro do barco, Jesus estava dormindo enquanto os discípulos tremiam de medo. E Pedro, ou melhor, João Marcos, esse autor do Evangelho de Marcos, ele é o único que narra que tinha uma almofada, que tinha um travesseiro debaixo da cabeça de Jesus. Também nesse mesmo capítulo 10, parte anterior que nós lemos, daquilo que nós lemos, Jesus narra que aquele homem, aquele rapaz rico, que pergunta para Jesus assim, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala para ele que ele devia obedecer e tudo. E ele diz, isso tudo eu já faço, Senhor. Então vai, vende tudo aquilo que tem e dá para as pessoas necessitadas, para os pobres. E aquele moço não podia fazê-lo porque ele era muito rico. E é Marcos que narra que Jesus, olhando para aquele jovem, é o único que fala. Quando Jesus olha para aquele jovem, ele o ama. Pedro estava tão perto de Jesus que ele percebeu no olhar de Jesus um amor que estava caracterizado justamente na forma dele olhar. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho que salienta, tem essas nuances das ações de Jesus, da postura dele, da forma como ele trata as pessoas. E é Marcos o único narrador nesta parte do Evangelho, nem Mateus, nem Lucas, que são os outros evangélicos semelhantes, sinóticos, mas apenas Marcos narra, no versículo 32, que quando eles estavam indo para Jerusalém,
Jesus ia adiante deles. Veja aí no seu versículo 32. Jesus estava à frente, os discípulos estavam atrás, e a multidão, os outros, talvez os 70, iam mais atrás ainda. E ele narra que Jesus andava à frente como alguém que tomava a dianteira no caminho para Jerusalém, que nós sabemos é caminho para a cruz. Marcos está dizendo que Jesus estava guiando os seus discípulos, os seus seguidores para a cruz. Ele ia à frente, os discípulos atrás espantados e a multidão com medo. E o interessante é que quando nós nos deparamos com essa forma de narrativa de Pedro, nós entendemos que Pedro estava tão perto de Jesus que ele via todas essas ações, essas atitudes, e entendia que a cruz não era apenas um destino para Jesus, mas é um destino para cada um de nós. Palavras do Senhor Jesus nos dizem que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Não é um chamado para que nós continuemos como somos. Porque a cruz, o madeiro, é um objeto de morte. A cruz é um objeto que nos lembra não a vida, mas a morte. Jesus sabia que havia nascido para dar a sua vida por muitos, por todos. Mas nós que queremos seguir a Jesus, somos convidados também a carregar dia após dia, diariamente, a nossa cruz. Negarmos o nosso orgulho, negarmos a nossa glória, negarmos a nossa vaidade. E o problema dos seus discípulos era justamente esse. Jesus havia acabado de dizer para eles, olha, quando chegarmos lá em Jerusalém, não se espantem, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios, ele vai ser humilhado, vai ser cuspido, vai ser negado, vai ser injuriado e por fim vai ser levantado no madeiro. Terminado esse discurso, João e Tiago, irmãos, filhos de Zebedeu, procuram Jesus. E o verso 35 diz que eles fazem um pedido muito interessante, que é o seguinte: Mestre, queremos que nos façais o que nós vamos te pedir. Alguém já te pediu alguma coisa assim? A minha esposa, que ali está, de vez em quando ela vira para mim e diz assim, André, eu quero que você me faça um favor, mas você tem que dizer que sim antes de eu falar o que é. Às vezes fazem um pedido desse tipo. E é interessante que os discípulos estavam fazendo esse tipo de pedido. Senhor, queremos que nos façais aquilo que nós vamos pedir. Senhor, eu quero que o Senhor responda a minha oração. Eu não vou falar ainda o que eu vou orar, mas eu quero que o Senhor diga sim para aquilo que eu vou te pedir. Então Jesus, sabiamente, pergunta, o que vocês vão me pedir? Versículo 36. E no versículo 37, os discípulos dizem que nós nos sentemos um à tua direita e um à tua esquerda quando nós chegarmos na tua glória. Parece que esses dois não entenderam nada. Jesus estava dizendo, eu vou sofrer, vou ser humilhado, vou ser morto, e vocês estão me pedindo para sentar um à minha direita e outro à esquerda na minha glória. Então Jesus afirma a eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque vocês não poderão beber o cálice que está reservado para mim, nem ser batizado com o batismo que eu serei batizado. Esse cálice é apenas um símbolo daquilo que os antigos faziam. Quando havia um grande banquete numa mansão, o dono daquela mansão, ele servia o cálice, servia os copos e os distribuía de acordo com o seu gosto. E ele os temperava, porque era costume entre os povos não bárbaros temperar o vinho com água. Então ele colocava um pouco de água e distribuía o cálice para quem ele queria. Para alguns com um pouco mais de água, para outros com um pouco mais de vinho, para alguns vinho branco, para outros vinho tinto e para alguns vinho do bom e do melhor e outros aquele vinho que já tinha passado. Mas ele distribuía como ele queria. E Jesus está dizendo, há alguém maior do que eu que está me dando um cálice. E esse cálice eu vou beber. E vocês não podem suportar esse cálice que eu beberei. Eu vou adiante de vocês para beber esse cálice. Então os discípulos batem no peito, não, Senhor, nós também podemos beber esse cálice.
Jesus diz, certamente vocês vão beber. Depois de mim, vocês vão bebê-lo. E Jesus também dá outro símbolo para o castigo que estava reservado a ele. Vocês não podem ser batizados com o batismo que eu serei. E o batismo aí significa muitas águas. Sempre que a Bíblia fala de muitas águas, fala de calamidade, tragédia. Por exemplo, a história de Noé narra uma calamidade, uma tragédia. Deus recomeçando o mundo através de uma família e acabando com a iniquidade na terra. Por exemplo, se nós abrimos a Bíblia no Salmo 107, versículo 23, diz que aqueles que descem aos mares nos seus navios, esses veem a glória do Senhor e as suas maravilhas no abismo. Por quê? Porque Deus está agindo no meio das nossas calamidades. E Jesus está dizendo, eu vou passar por um batismo, eu vou passar pelas muitas águas, pela calamidade, e vocês não podem suportar isso. Mas Jesus também profeticamente diz, um dia vocês vão suportar. E o fim de Tiago, nós sabemos qual é, quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, é o primeiro dos mártires entre os discípulos de Jesus. E o fim de João Batista, uns dizem que foi velho, já na ilha de Patmos. Tertuliano afirma que ele foi colocado dentro de um caldeirão cheio de óleo quente e morto assim. Não sabemos como, mas eles foram batizados com o batismo de Jesus e sofreram. E o interessante é, o interesse daqueles homens não era estar à esquerda e à direita de Jesus, para estarem pertinhos do Mestre, né? A gente pensa assim, porque Tiago e João eles queriam estar bem pertinho de Jesus. Não, o interesse deles era vaidade, era glória, era receber glória. E todos nós somos ávidos por isso. Estamos dispostos a fazer tudo pela glória. E parece que Jesus, nesse trecho, vai ensinar aos seus discípulos, aquele que quer ser o maior entre vós, esse precisa ser o escravo de todos. Aquele que quiser ser o maior entre vocês, precisa se submeter a todos. Ele mesmo, com o seu exemplo, João capítulo 13, nos mostra Jesus indo a cada um dos seus discípulos e lavando os pés dos seus discípulos e mostrando a eles o que era ser servo. O caminho da cruz não é um caminho de ilusão. Jesus não nos chama para vivermos uma ilusão. Ele não fez, por exemplo, marketing com a mensagem dele. Jesus não era o marqueteiro do evangelho que falava, olha, vem do jeito que você está, você pode continuar do jeito que você é e entrar no caminho da cruz. Não. O caminho da cruz é um caminho de transformação. O caminho da cruz é um caminho de negação. O caminho da cruz é um caminho de aniquilamento do ego. É um caminho em que nós vamos aprendendo a nos tornar gente, a deixar de sermos orgulhosos, a deixar de olhar para os outros olhando de cima para baixo e a passar a olhar para os outros como nossos iguais. O caminho da cruz é aquele que nós olhamos, então, para quem é diferente da gente, que está sofrendo por isso, quem tem diferenças conosco e que precisa de graça, de amor, de compaixão, de afeto, e nós damos isso muito mais do que damos e oferecemos julgamento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Autonegação, negação da nossa vontade e sacrifício. Nos nossos dias é fácil ser cristão, não é mesmo? Hoje em dia, para ser cristão não é preciso muita coisa, não. Eu posso ser cristão e ser homossexual, por exemplo. Eu posso ser cristão e ter uma vida dupla. Eu posso ser cristão e ter uma língua mentirosa. Eu posso ser cristão e ser impuro com as palavras, com o meu corpo. Tem gente que se diz cristão e tem relacionamento fora do casamento. Tem gente que se diz cristão e aluga filme que não deve ser visto. E tem gente que se diz cristão e só nega no imposto de renda. E faz um monte de coisa. Porque para ser cristão hoje é apenas uma fachada externa. Não precisa haver transformação do coração. Mas Jesus diz que quem de fato é seu discípulo passou por essa transformação. Paulo diz que já está crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então esse estar crucificado com Cristo é me colocar
no lugar de Jesus na cruz e fazer morrer toda a minha vaidade, todos os meus pecados, tudo aquilo que tem me atrapalhado de uma comunhão verdadeira com Deus, com o meu próximo, que tem machucado a minha família, que tem me afastado dos outros, que tem me feito menos gente. Porque, em última instância, Jesus nos chama para que a gente vire gente de verdade, que não precisa ser dominada pelos seus instintos, que não precisa ser levada pelo caráter desse mundo, por aquilo que as pessoas, a sociedade propõem. Jesus nos chama para sermos mais gente. E o interessante é que não apenas Tiago e João pisaram na bola, porque quando nós chegamos no versículo 41, o texto de João Marcos, de Pedro, narra que os discípulos ficaram indignados quando eles descobriram: pô, vocês querem sentar um à esquerda e à direita e a gente? Mas todo mundo havia ouvido: Jesus está indo na nossa frente para a cruz. E o nosso destino também é a cruz. E, meu amado, não era apenas o destino daqueles discípulos, é o nosso destino diário. Viver como quem crucificado morre para o mundo. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 14: longe de mim gloriar-me em qualquer outra coisa a não ser na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Então, quando nos é feita aquela oferta no trabalho, que a gente sabe que é uma oferta sem vergonha, escusa, a gente vai dizer: não, isso está crucificado para mim. Quando vem aquela senhora do departamento do lado, você sabe que é muito bonita e que está dando aquele mole, aí você vai dizer: não, isso está crucificado para mim, é Jesus. É Jesus. A última instância, o que explica a minha vida é Jesus. E para todas essas coisas eu já estou crucificado, eu já venci. E parece-me, meus queridos, que nós perdemos um pouco essa identidade do povo que escolheu se sacrificar por Jesus, que escolheu viver uma vida completamente dedicada a Ele, submissa a Ele, desejosa de fazer dele o nosso Senhor. Porque é muito fácil a gente dizer que Jesus é nosso Salvador. E é até cômodo. Quem não quer Jesus como Salvador? É muito bom ter Jesus como Salvador. Ter Jesus como Salvador é a certeza de tantas bênçãos que Ele nos oferece por meio da cruz e da principal, que é a vida eterna. Ter Jesus como Salvador é a certeza de que alguém me libertou dos meus pecados. Mas muito difícil é quando a gente coloca o nosso coração na altura do chão e diz: eu não quero apenas o Senhor como meu Salvador, mas Jesus, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Toma o controle. Senta no banco do motorista, que eu vou para o banco do carona. É o Senhor que guia a minha vida. Agora é o Senhor que me lidera. Agora é o Senhor que vai à frente. E parece-me que nós perdemos um pouco esse sentimento de ter Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor. O interessante na cruz é que quando Jesus ressuscita, Ele se encontra com os discípulos e os discípulos ficam todos pasmados, em dúvida. E um deles não estava presente, nós nos lembramos que era Tomé, aquele que precisou ver para crer. E Jesus, então, Ele aparece depois para os discípulos e para Tomé. E Ele diz assim: olha aqui, Tomé, toca na minha mão, veja os furos, veja as marcas, toca do meu lado, veja como a lança entrou. Tomé toca. E o que fica para a gente é que esse Jesus, que ressuscitou, que venceu a morte, continuou ferido. Ele venceu a morte, mas o Cristo ressuscitado é sempre o Cristo ferido por nós. Vivo, mas nunca sarado. Ele é livre da morte, mas foi marcado por toda a eternidade. Vocês já viram como os surdos mudos falam o nome de Jesus? Jesus, para os surdos mudos, é aquele que tem os furos nas mãos. Eles indicam, com o dedo médio ou indicador, não sei, as marcas nas mãos de Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem as mãos traspassadas numa cruz.
Eles estão dizendo, com o toque das suas mãos, que podem ouvir o nome de Jesus na própria pele. Será que nós podemos ouvir o nome de Jesus na nossa própria pele? Ou seja, a vida de Jesus está tão presente na nossa vida que nós vamos dizer assim: Senhor, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo teve uma conversão dramática no caminho para Damasco. E ele vai afirmar aos filipenses que tudo que ele havia vivido antes, ele considera como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então, para ser um discípulo de Jesus e andar no caminho da cruz, nós precisamos receber insignificância ao invés de reconhecimento. E como isso é difícil? Como é difícil, às vezes, nós nos livrarmos do nosso ego, fazermos morrer a vontade da carne, permitirmos que a nossa vaidade caia por terra. Por isso que os primeiros cristãos não eram de fato chamados de cristãos. Eles o foram chamados assim pela primeira vez em Atos 11, 26. E antes daquilo, antes de Antioquia, quando pela primeira vez receberam o nome de cristãos, eles eram conhecidos como os discípulos que estavam no caminho. E eu me pergunto, se nós estamos no caminho para o quê? Paulo responde, Romanos 8, 17, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é que de fato herdamos os seus sofrimentos para que sejamos com Ele também glorificados. Somos herdeiros da glória de Jesus, mas antes de tudo somos herdeiros dos seus sofrimentos, porque para ir ao Santo dos Santos é necessário passar pela cruz. Não há evangelho que exista somente com antes. Evangelho precisa ter antes e depois. Ninguém é o mesmo que era antes, depois de se encontrar com Jesus Cristo. Há uma mudança completa no ser. E o que os discípulos estavam experimentando ali era: Senhor, para nós seguirmos ao Senhor como nosso mestre, nós precisaremos abrir mão daquilo que somos, precisaremos fazer morrer a nossa vaidade, precisamos abrir mão do nosso desejo por glória, de sentar um à sua esquerda, outro à direita. Precisaremos. Então que assim seja feito. E cada um dos discípulos de Jesus, principalmente depois da sua crucificação, experimentaram uma nova vida, um antes e um depois de Cristo. A história da humanidade é dividida assim, entre antes e depois de Cristo. A minha vida é dividida assim, antes e depois de Cristo. Eu espero que a sua vida, se você é um discípulo, se você é um seguidor de Jesus, pelo caminho, seja de antes e depois de Cristo. O que é ser cristão, então, para você? Para alguns, ser cristão é acessar uma divindade fora de mim. Por exemplo, estou com uma necessidade tremenda, Senhor. Aí eu passo a ir à igreja, eu passo a orar, eu começo a buscar em tudo que é corrente, em tudo que é jeito de encontrar a vontade de Deus para a minha vida, e eu vou orando, eu vou acessando essa divindade que está fora de mim, que é Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acesso, eu oro, eu peço aos outros que orem por mim. Para muitos ser cristão é isso, é acessar alguém que está longe de mim num tempo de dificuldade. Também mas não é só isso. Para outros, ser cristãos é ter o conhecimento de todas as doutrinas. Aprender muita coisa. Ter o conhecimento científico, mas não apenas científico, doutrinário, do que é um pré-tribulacionista, um pós-tribulacionista, o que é cada uma das doutrinas que estão relatadas nas Sagradas Escrituras, o que é triunidade, o que é trindade, o que é onipotência de Deus, quais são os atributos de Deus que são visíveis e aqueles que nós podemos ver, por que na natureza se mostra os atos e o poder de Deus. Mas se o nosso cristianismo se resumir ao nosso conhecimento racional e não descer para o coração, ele ainda não terá sido
cristianismo de fato. Para outros, ser cristão é falar, cantar, se vestir, ir para os lugares que todos os cristãos vão. Então, eles têm o vocabulário dos cristãos, eles cantam como os cristãos, eles olham para os outros como os cristãos olham, eles andam até como os cristãos fazem, eles vão na igreja, eles se tornam diáconos, eles se tornam pastores, e acham que por fazer isso tudo estão se tornando cristãos. Pode até ser que tenha alguma coisa a ver com isso, mas não é isso. Para Jesus, o fato de nós estarmos seguindo no caminho da cruz é termos um relacionamento com Ele, em que nós diminuímos para que Ele cresça. Assim que João Batista diz, importa que Ele cresça e que eu diminua, para que Cristo seja tudo em nós. O caminho da cruz precisa ser um caminho de autonegação. Eu gostaria de convidá-la à oração nesse momento, a fechar os seus olhos e a pensar nas escolhas que você tem feito ultimamente. Pensar de que forma você tem agido na sua família, você tem agido no seu trabalho, de que forma você tem se relacionado com seu marido, seu cônjuge, sua esposa, com seus filhos. Como que Jesus Cristo entra nessa história toda, se é que Ele já entrou. E se hoje é tempo de você dizer, Senhor, eu quero dar um basta nesse tipo de vida que eu tenho vivido, em que eu tomei o trono e que o Senhor está à margem. Eu quero dar um basta nesse jeito que eu tenho desenvolvido os meus relacionamentos. Eu quero dizer não para tudo isso que eu tenho vivido ultimamente. E quero te pedir que o Senhor renove a minha mente, o meu coração, para que eu viva uma vida que vale a pena para o Senhor. Talvez seja esse o desejo que está no seu coração, e se o Espírito Santo fala com você nessa noite, não endureça o seu coração, permita que Ele fale a você. E se hoje o seu clamor é para que Jesus Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito, transforme mais uma vez ou renove o seu coração, eu quero te convidar. Não quero que você venha aqui à frente, apenas que você fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Apenas que você, com um simples sinal, sinalize assim, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Apenas fique de pé, eu quero orar por você nesse momento. Não tenha vergonha, esse é o seu tempo com Jesus. Toda a igreja está em intercessão nesse instante. E é o tempo de você dizer, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo. O Senhor jamais virou as costas para mim. Apesar da tua santidade, Deus abençoe. Apesar da tua glória, da tua majestade, o Senhor jamais me abandonou. E eu sei que o Senhor continua insistindo comigo. E hoje eu quero te dizer sim, mais uma vez. Deus abençoe você, Deus te abençoe. Fique de pé, caso esse seja o seu desejo. O pastor Israel está aqui à frente, ele vai orar por você. Vai orar pela sua vida. Não tenha vergonha. Se você está há muito tempo frequentando uma igreja, mas a sua vida está longe, esse é o tempo de dizer, Senhor, eu quero mais uma vez entregar o meu coração a Ti. De dizer, a minha vida pertence ao Senhor. Dizer que eu quero reajustar completamente as minhas prioridades. Fique de pé, não tenha vergonha. Esse é o tempo que Deus está falando com você. E se Ele fala, não resista à voz do Senhor. Senhor, receba cada um. Os motivos, após essa mensagem desafiadora, são diferentes, porque cada um de nós tem uma vida diferente. Mas o Senhor é o mesmo e tem para nós padrões elevados. Nós queremos segui-los. Toma, Senhor, cada um que se coloca diante de Ti, com seus motivos e as suas dificuldades. E abençoa, fortalece. Oramos assim,
em nome de Jesus. Assentados, cantaremos então essa música que afirma então que toda a história de nossa vida se torna possível porque Jesus nos permitiu fazer isto com o dom presente da salvação. Sentados então, cantemos. Santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus. Olha que graça nos revelou. Deus
por ter então aberto o caminho para o céu. Que só Jesus poderia fazer e o fez ao trilhar ele o caminho da cruz, que também se tornou o nosso caminho. Nós então podemos celebrar esta ceia em memória de Jesus. Esses elementos, como sempre dizemos, são símbolos, o pão do corpo de Jesus que foi morto em nosso lugar, o suco de uva sendo o símbolo da alegria que há em nossos corações pelo relacionamento, como diz o pastor André, que nós podemos ter com Ele. Quando então, obedientes à sua palavra, nós tomamos desse pão, bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele volte. Façamos isto. A cruz foi fincada na terra. Nós podemos imaginar que a sua haste vertical alcança o céu, onde um dia, como cantamos, um dia todos juntos estaremos, tomemos do cálice. Podemos então assim saber que Deus amou o mundo de tal maneira que podemos ter a certeza da salvação que já foi mencionado aqui, mas que esse amor nos alcança todos os dias.
de mãos dadas, quero pedir que também façamos isto para orarmos juntos, ouvindo as minhas palavras, a chamada bênção dos apóstolos. Após o poslúdio, eu vou ainda dar uma palavra sobre a próxima viagem que farei a Israel, se Deus assim permitir, com o filmete que vamos mostrar. Vai durar apenas mais uns 8 minutos. Que puderem e quiserem estar, esteja à vontade. Quem não puder, pode então se retirar, e que tenhamos todos uma linda semana. Começamos esse culto falando que Deus é santo. Continuamos afirmando que Jesus Cristo nos legou um caminho, o caminho da cruz. E agora podemos pedir mais uma vez que Deus nos ajude a trilhar o caminho que Ele quer que nós sigamos. E que para tanto, então, o amor de Deus, esse amor maior, sobre o qual ouvimos tantas vezes aqui hoje, a graça de Jesus, essa graça imensa, maravilhosa, cujo ápice de sua demonstração foi a morte de Cristo na cruz. Que o conforto, o consolo, a orientação do Espírito Santo sobre nós estejam, com todos aqueles que se reúnem também na face da terra, em nome de Jesus, nos dias de hoje e para todo sempre. Então,